Boa tarde. Caiu nossa live. Interessante, né? Caiu. Caiu a gente aqui falando mal Né? dos compostos, dos suplementos alimentares. Caiu, mas voltou. Bom, Mas eu acho até bom porque vamos ver agora como é que vai ser. Mas sim, gente, a gente estava falando sobre, né, tudo, a proteína que eles colocam, o óleo que eles colocam, o carboidrato, né, são muito ruins e, poxa, a gente está em 2026, tanta tecnologia, eu falo tanto leite vegetal, tanta bebida vegetal que a gente tem, né, de aveia, de ervilha, de arroz. Poxa, vamos tentar usar disso para mudar a proteína, não ser 95% de proteína do leite de vaca. Eu falo como gastro, porque você também trabalha com alergia há não sei quantos anos. Mas, enfim, desabafo feito, continue. claro, a gente tem que olhar, né, tipo, a fonte para ver se vai ter os aminoácidos complementares, porque, né, a Isso. proteína do arroz, ela não é, né, tipo, uma proteína de alto valor biológico, né, com É. PDCA adequado, né, mas a gente Tem a questão de pode, custo também, né? pode Tudo isso. encontrar fórmulas que têm complementação e tudo, né, que tipo de, que é a bebida, mas aí a gente nem vou entrar muito nessa seara, assim, porque eu acho que precisaria de uma aula muito complexa e mais longa E para a gente assim, é poder. aquela coisa que você sempre traz, né? Essa indignação vai adiantar alguma coisa? Nossa, não Não, adianta. A gente não. pode aqui desabafar para que as pessoas entendam que, né, a gente gostaria que fosse um pouco diferente, gostaria. Mas, como não é, a gente vai ter que lidar com o que tem, né, Rê? É. E assim, eu nem quero entrar muito na seara também do produto, né? Porque, claro, a gente vai escolher os melhores ingredientes e quem for os nossos pacientes que a gente vai atendendo, a gente vai ajudar a chegar numa composição mais próxima. Quem precisar, tiver alguma dúvida, pode deixar que a gente responde. Mas não é contra, né? Isso, não, graças a Deus Não que é eles isso. existem, sim. Que bom que existe, em alguns momentos a gente vai Isso. precisar e, né? Então, o ponto é que além do suplemento, além de toda necessidade que a gente tem de melhorar a alimentação, de mudar a dieta, o que mais pode estar acontecendo com essa criança? Né? E uma pergunta que eu sempre gosto de trazer é, tá bom, ela pode estar com pouco apetite, ela pode não estar comendo. Então, o comportamento alimentar dela hoje é não comer ou tá comendo muito determinados alimentos, né? Indo para um outro extremo. Uhum. Mas o que está movendo esse comportamento? Né? Qual é a dinâmica que está acontecendo? E claro que a gente vai fazer isso em paralelo. Enquanto a gente analisa e melhora a alimentação, a gente Uhum. também, lembrando do E, não é o, a Isso. gente também vai olhar para o que está acontecendo na casa. Perfeito. É o que eu sempre falo. Primeiro, principalmente tem muito médico aqui, né? O público da pós, enfim, meu público é médico, eu falo, né? Primeiro o corpo. Não tem como Uhum, não olhar o corpo. uhum, E aí vamos olhar para esse intestino, né? Vamos falar um pouco mais aqui da criança que não come. Como é que tá? Tem alguma esofagite aí? Tem constipação, né? Tem alguma desbiose intestinal. Então, existe algo que de fato não contribui para que essa criança se sinta confortável ali em comer, né? uhum, uhum, Vamos olhar também para as necessidades nutricionais, né? Se tem deficiências importantes, porque a gente sabe que né, muitas vezes quando a gente. A alimentação vai ser sempre, sempre, sempre em primeiro lugar, né? É importante falar isso. Outro dia uma pessoa falou, mas a Nath só fala de suplemento. Eu falei, não, gente, óbvio que a alimentação, até porque eu sou gastro e não existe um intestino saudável sem uma alimentação uhum. saudável, né? Não adianta nada eu suplementar se eu não der comida de verdade. E aí, depois disso tudo, a gente vai olhar, né, para a mente e para o espírito. Uhum. E tudo isso que você está trazendo, né? Só complementando, assim, na verdade, o que você acabou de falar. Sim. E aí, acho que a pergunta muitas vezes é, né, Rê?
para onde que essa criança olha. E é algo que é difícil, né? Mas a gente vai olhar o que tá movendo ela, para onde ela olha. Uhum. Se a gente pensar que tudo é fluxo de amor e tudo é amor, a criança ama os pais mais do que tudo, né? E a criança, a necessidade de ser amada de uma criança, não é só, né, de um lugar pejorativo, de mimada. É que o amor para a criança, esse amor do vínculo, essa criança, ela precisa ser vista. E a criança, ela é totalmente dependente do adulto. Ela não sobrevive sozinha. Então, ter uns pais disponíveis emocionalmente para a criança, para ela significa: eles estão me vendo, logo eles vão responder a mim, consequentemente eu fico viva. Então, a criança que sente que os pais não estão disponíveis para ela, e isso pode acontecer não por mal, mas porque às vezes tem alguma coisa muito séria acontecendo na vida. Às vezes os pais estão com problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com outro filho, né? Problemas na relação de casal, né? Problemas de saúde. Às vezes tem coisas realmente muito sérias acontecendo, não é por mal. E às vezes o sintoma de uma criança tira a gente de um transe de que a gente estava muito tomado por uma determinada dinâmica ou situação, e a gente, opa, preciso cuidar de você. E é a forma como a criança também chama os pais para si. Chama a alma dos pais para cá, É, né? é. E aí a gente vai ajustando. Então não é motivo para nenhum dos pais se culparem. Aqui não é sobre culpa. Mas eu brinco que é tipo um dial de rádio. Às vezes vem um chiado, a gente faz, peraí, eu tava aqui, fui demais para cá. E aí eu posso dar uma, opa, nossa, meu filho tá precisando de mim, né? E Perfeito. aí a gente vai poder responder com mais habilidade. É. Porque a gente vê que, como você falou, né, existe muita culpa dos pais, Uhum. principalmente da mãe, né? E muitas vezes as pessoas culpam mesmo a mãe, né? Ah, mas é culpa da mãe. Ah, mas não fez uma introdução alimentar direito. Ah, mas é porque não senta para comer com a criança. Ah, mas é porque. E não é esse o caminho, porque a gente Uhum. percebe muitas vezes que a gente tem irmãos, né? Filhos dos mesmos pais, às vezes com idades inclusive muito parecidas, onde uma criança tem muita dificuldade com a alimentação, não quer comer, e a outra não, e a outra come muito bem. Então, se fosse uma questão exclusivamente, uma culpa exclusivamente da mãe, do pai, por que que um come e o outro não come, né? E é importante também dizer, Rê, não sei se você concorda, tá? Uhum. Que muitas vezes, né, os médicos que chegam e tudo, começam a despertar esse olhar sistêmico, né? E acha que sempre é igual na medicina. É tuberculose é bacilo de Koch, influenza, mas nesse olhar sistêmico, gente, não existe a, a causa B e o remédio é C. Então, Exato. não é que todas as, né, todas as crianças têm essa necessidade de serem vistas, essa necessidade de pertencer, é uma questão de sobrevivência, como a Renata trouxe, né? Isso a gente não tem discussão. Mas a dinâmica por trás do porquê que essa criança não está comendo, além disso de querer ser vista, senão isso é até fácil, né? Ah, então tá bom, deixa eu só olhar aqui mais, ter mais tempo de qualidade. Mas muitas vezes não é só isso. Não, exato. Muito bem lembrado, Nath. E isso é algo que o Bert, ele sempre tinha esse cuidado de enfatizar. Não é porque eu vi isso, né, na maior parte dos Todo casos, que é que. uma regra. Então, quando a gente fala Exatamente. assim, ó, geralmente pode ser isso, porque é o Uhum. que a gente vê na maior É, parte dos casos, mas não e existe regra nessa área. perfeito. É, não tem isso. Ah, toda criança que não come é porque ela não está sendo vista, deixa eu ter mais tempo de qualidade que ela vai voltar a comer, né? E Isso. aí, a gente podia até trazer aqui algumas.
dinâmicas, né, que a Uhum. gente observa. Então, eu vou até contar assim um pouco do meu caso, Uhum. de uma criança que foi obesa, né, uma criança que mamou até os 4 anos de idade. Na verdade, eu não era obesa quando criança, depois que eu fui ficar obesa na adolescência, né? E fazendo esse movimento, primeiro que a minha mãe, ela até hoje tem uma questão assim com dieta, com caloria, para ela é algo muito, muito, muito importante esse assunto. Então era algo que já chamava muita atenção da minha mãe, né? E o que que acontece? Quando eu, né, engordei demais, eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e aí todo excesso esconde uma falta. Então imagina também como foi difícil para mim ir para um outro país sem falar bem a língua, ficar longe dos meus pais. Então, eu quis preencher esse buraco e outros buracos mais profundos comendo, né? E aí a minha mãe focou totalmente a minha atenção para mim, assim, sabe? Era lindo de ver. Então, me levava no Vigilantes do Peso, me levava para todas as nutricionistas, endocrinologista, nutrólogo, tudo. Aí comprava livro. Eu lembro que a gente tinha 2 vigilantes do peso diferentes, porque um era na segunda, o outro era na quinta. Então eu pesava 2 vezes na semana para ver se de fato eu estava perdendo peso. Então foi uma forma que realmente eu me conectei com ela. Eu fui vista por ela, né? Então, exatamente o que você Uhum. trouxe, de Uhum. uma maneira totalmente disfuncional. E além disso, existiu uma falta muito grande do meu pai, né? Uhum. Porque, caso não sei nem se minha mãe tá aqui na live, de vez em quando ela entra, daqui a pouco ela fica aqui brava comigo. Porque é importante a gente falar, Rê, que é a mãe que permite o filho amar o Uhum. pai, Uhum. né? E óbvio, gente, que minha mãe nunca fez isso de forma consciente. E assim, até, sei lá, até quando eu era adulta, era Deus no céu e meu pai na terra. Então, meu pai era o cara mais trabalhador, honesto, inteligente e tudo mais. Então, assim, porém, tinham muitas falas da minha mãe, que seu pai isso, que seu pai aquilo, que seu pai não sei o quê, que seu pai, que seu pai, que seu pai. Fecha a porta do quarto, que seu pai tá em casa. Então, tinha hora que eu ficava assim, gente, será que meu pai vai fazer alguma coisa comigo? Porque, né? Vai botar uma roupa que seu pai não sei o quê, fecha a porta do banheiro, você tá tomando banho, seu pai. Eu falo, gente, é meu pai, né? E aí eu não sei de onde que vem todas essas questões, né? E aí, quando eu conheci a constelação, quando eu fui me dando conta disso tudo, que existia assim um buraco em mim, que, né, do meu pai, eu nunca mais tive questões com peso, assim, com alimentação, né? Enfim, e era um fantasma, era um saco, assim, eu acordava pensando em caloria, dormia pensando em caloria. Era algo assim cansativo, né? Energeticamente, mentalmente, porque eu ficava, ai meu Deus, eu queria tanto comer, mas se eu comer isso, então eu não vou comer tal coisa. Nananã. Então, é uma dinâmica, né? Na verdade, 2 dinâmicas aqui que eu percebo. Então, uma, mamãe, você me vê, né? Tendo que olhar para todas essas questões de dieta e caloria. E segundo, todo excesso esconde uma falta, né? Mas eu vejo outras dinâmicas, mas eu vou deixar você falar um pouquinho também. Tem muitas dinâmicas, né, Nath? É um tema muito difícil, complexo e precioso para a gente olhar, né, É. olhando para todos os pontos que o integram, né? Porque, claro, tem a parte nutricional, não desvalorizando que você foi vigilantes do peso, que Nossa, ele é, total. nossa, um método muito bom, né? De Muito, eu quando eu aprendi a era criança comer. até, Eu aprendi a assim, comer. eles Tipo fizeram um assim, trabalho eu amava maravilhoso na creme década de cheese. 90. Aí eu descobri que Uhum. uma colher de creme cheese dava pra eu comer 5 de cottage. Poxa, eu Uhum. preferia então escolher o cottage. Em vez de eu Sim. comer um pão de sal, eu conseguia comer 4 fatias de pão de forma integral, 100% integral. Então, eu aprendi a comer pão integral, Uhum. né? Então, assim, foi muito bacana mesmo fazer Sim. essas trocas conscientes. Não foi ruim, não. Mas, assim, era aquela pressão, né? Tipo, ai, amanhã eu vou Isso. pesar. Ai, eu não vou nem tomar água direito hoje pra não pesar. Isso, isso. Esse é um ponto a ser lapidado nessa estratégia que eles usavam, que é essa coisa do peso. Tem o ponto do reforço positivo ser
Mas ele também pode ter o efeito contrário. Essa ansiedade aumentar e você ficar muito focada nisso. Então, de novo, como a gente falou no início, isso é importante, mas se a gente for se focarmos só nisso, É, pode virar uma neurose obsessiva, né? E a neurose obsessiva com caloria, com peso, ela é muito complexa. A gente começa a ter outro problema, né? com certeza. E o não leva à compulsão. Então, um vira gatilho para o outro. E aí piora. Então, em paralelo, que claro, uma constelação também não vai resolver nada se você não mudar seu comportamento, né? É, você Então, não somando, agir. exato, não tomar ação não recebe o presente, né? Que é uma frase até do próprio Bellet. Então, paralelo a isso, quais são as dinâmicas que estão acontecendo? Então, você trouxe já uma muito preciosa. A minha mãe me viu. Ótimo. Só que se isso fica num reforço positivo, que é só assim que minha mãe vai me amar, vira o que a gente chama de barganha da doença. Uhum. Aí o ganho secundário não permite que você sare. Porque, então, se eu melhorar, minha mãe não vai mais estar tão disponível. Então, isso psiquicamente já é E complexo. totalmente inconsciente, viu? E Tudo assim, inconsciente. é um movimento que a gente vê muito também nas crianças, né? Porque Muito. uma criança que não come, e aí dependendo também dos gatilhos e das questões da mãe, Uhum. ativa, né? A ansiedade dessa mãe, principalmente quando vai chegando ali no momento das refeições, e o nervosismo dela, e ela começa a querer fazer de tudo para essa criança comer. Então, deixa eu começar a tentar fazer, já que ela não come a cenoura de jeito nenhum ralada, eu vou tentar fazer cozida e botar no feijão e bater com caldo de. Então, olha como essa criança está sendo vista agora, como essa mãe está Exato. parando tudo, né, para que ela possa comer. Exatamente. Então, se isso vira, né, uma barganha onde assim eu consigo aquilo que eu precisava tanto, que é o seu olhar, a sua disponibilidade, o seu cuidado, né, o seu amor, ali engaja algo complexo até de soltar, né? Então, Uhum. além disso, algo que você já trouxe num spoiler, assim, né? Dentro dessa sabedoria, o que a gente compreende é que a mãe traz o filho para a vida e o pai leva o filho para a vida. E isso não é sobre mérito. Isso não é Uhum. sobre o que os pais fazem. É sobre a construção psíquica de cada ser humano. Então, a minha mãe me traz, eu sou gerada, sou feita a partir dela. Sendo uma boa mãe ou uma mãe que não é legal. Não é sobre bom e mal. Sim. Então, não é sobre mérito, merecimento Uhum. dessa mãe, né? É sobre o que acontece, aquilo que é. Eu sou gerada dentro dela. Então, eu sou feita a partir, né, da matéria dela. Ela me traz para a vida com tudo que custou a ela. Uma mulher corre risco de morte para um bebê nascer. Eu vou ser nutrida exclusivamente. Eu tô rindo porque meu cóccix tá sentindo aqui. Amiga, você tá grávida? E eu falando sobre isso de Sete verdade. meses, amiga. Uau, que Aqui. linda! Tá enorme a minha É. barriga. 7 meses amanhã. Fiquei boba de ver. Uau, Passou rápido. muito. E literalmente é isso, assim, né? Olha toda a transformação do corpo, toda a expansão do corpo, o que envolve fisiologicamente, né? Isso, a gestação. E o bebê, ele vai se nutrir da concepção até o sexto mês de vida, ele pode viver exclusivamente do corpo da mãe. Isso é muito grande. E não é só uma nutrição de nutriente. É uma nutrição psíquica, é uma nutrição de tempo, de disponibilidade, de tudo, né? Eu brinco que nesse início é Casas Bahia, dedicação total a você, né? Não, gente. E essa gestação tá sendo ótima, assim. Tirando os dias que eu tenho live, eu almoço, durmo 1 hora. E, e assim, paro mesmo, descanso.
né? Então é bem isso mesmo. A gente Sim, muda tudo, muda a rotina, enfim, né? sim. E essa simbiose mãe-bebê, ela é muito importante para a vinculação, né, para a chegada do bebê na vida, para desenvolver um apego seguro, né? Então a simbiose, ela é importante, ela é vital para o bebê. Uhum. Só que assim como a gestação, ela tem um tempo saudável, né? Se o bebê nasce antes dos 9 meses, tem risco, passou dos 9 meses, também vai ter risco. Sim, Se a simbiose não é estabelecida, pode comprometer a vinculação dessa criança com outras relações na vida, consigo mesmo, né? Agora, se passar demais num fusionamento, também. Então, o pai, ele leva a criança para a vida, isso significa o quê? Não significa, ah, não, eu já ouvi várias vezes, né? Não, mas ele nem, o pai não leva o filho para nada, ele não, ele leva, nunca levou para passear, não, não é sobre isso. Não é sobre a atitude do pai. Isso significa que poder amar o meu pai, assim como eu amo a minha mãe, na mesma medida, sem precisar escolher, para a criança significa poder amar o meu pai, ou seja, poder amar outras pessoas, poder ser amada pelo meu pai, poder ser amada por outras pessoas, ser nutrida por outras pessoas, não significa abandonar minha mãe. Eu não vou perdê-la. Eu sou perfeito. os dois. XX, XY. Sendo legal ou chato, bom ou mal, eu sou os dois. Eu não tenho como escolher, porque, inclusive biologicamente, eu sou tudo que veio deles, né? Então, é como se eu pudesse dizer para as minhas células de que eu posso ser e expressar tudo que veio deles. Então, o pai, ele tem uma função no desenvolvimento psíquico dessa criança de que eu posso descolar da simbiose, que é a mamãe, porque até os 2 anos, 3 anos, né? Até os 3 anos mais ou menos, o bebê ele não sabe que ele não é a mãe. Ele não fala eu. Ele se olha no espelho e se chama de o bebê. Ele vai falar eu nessa fase, né? Então ele e a Uhum. mãe é uma coisa só. Então, enxergar que existe um pai é enxergar que existe alguém para além da minha mãe. Às vezes pode ser que uma outra pessoa vai fazer esse papel, né? Mas quem E é nisso, enxergar que é seguro isso? comer algo que vem do mundo. Porque Exato. se o pai que leva para o mundo, né? Essa criança precisa se sentir segura para pegar isso que é do mundo e, opa, e não Colocar só o dentro. mamar. Exatamente. Que foi o que eu fui percebendo ao longo dos anos e teve uma vez que eu tive um insight assim, atendendo, eu falei, gente, é tão óbvio que a palavra é a mesma. É mamar e papá. É mamãe e papai. Geralmente as crianças que não comem, a gente vai ver elas estão muito fusionadas ainda só na mãe. E tipo, esse papá, o que vem de fora é perigoso. E aí, Rê, olha que legal, complementando, né? Uma dinâmica que eu aprendi muito com o paciente. Era uma criança já de 8, 9 anos, um menino, né? E totalmente ainda parecia um bebê com a mãe, né? E a mãe tratava ele como um bebê praticamente. Só que a questão dele era excesso de peso. Na verdade, ele estava obeso já. E a dinâmica era uma mãe que não deixava esse filho amar o pai, falava mal do pai a consulta inteira, né? Mas aí tinha, né, outras dinâmicas que ela acabou se dedicando aos filhos, à casa, né? Então ela não tinha coragem de se separar porque ela não tinha nada dela ali. E, enfim, e aí, quando ela ia me contando as coisas que o filho fazia, nossa, doutor, que agora ele tá igualzinho o pai dele, tomando Coca-Cola todo dia.
Então, assim, eu já cansei de falar que é um mau exemplo que o pai dá e que não sei o quê, que Coca-Cola não devia entrar aqui em casa e ele tá fazendo igual o pai. E aí, doutora, ele senta para ver televisão igual o pai dele, até a posição que ele fica sentado é igual o pai. Então, assim, né? É uma dinâmica de se eu não posso amar você ali na frente da minha mãe, porque é como se eu traísse minha mãe, porque minha mãe não me dá essa oportunidade de te amar, eu vou te amar Expressando. sendo como você, né? Uhum. Fazendo o que você faz. Então, ele fazia exatamente ali o que o pai fazia. Exato. E aí, né, Rê, eu acho que é importante, assim, esse olhar que eu espero que os alunos desenvolvam aí, aqui dentro do NC Instituto, nos meus congressos e agora principalmente na pós de nutrologia, porque é né, um assunto que é exclusivamente sobre alimentação, sobre nutrição para médicos, né? Que eles consigam expandir esse olhar, né? Que tá, o menino tava com obesidade, tava tomando Coca-Cola, mas não é só sobre cortar essa Coca-Cola, né? Exato. É muito mais, é muito além, é trazer para essa mãe essas questões e um ponto muito importante, não que eu queira que a Alessandra que está aqui, ó, crianças muito ligadas a leite, mamadeira, a Alessandra já é super terapeuta, da antroposofia e tudo Uhum. mais, né? Eu me considero uma pediatra terapeuta, mas não que o pediatra precisa ser. Ele pode encaminhar para a Rê, né? Eu sempre falo aqui para os alunos, manda para Renata, passa o caso para Renata e vamos trabalhar em conjunto. Mas precisa desse olhar, né? Uhum. Porque senão a gente não vai ter um resultado real. A gente pode até ter um emagrecimento ali, uma melhora, mas a gente não foi na raiz da questão. Uhum. A gente, como a Lê até perguntou aqui, né? Geralmente é isso. Eu vi em muitos casos, a Lê, ter essa dificuldade, né? Como a Nath trouxe aqui, de não poder amar o pai. Não significa que é uma regra e que todos são por esse motivo, tá? Existem outras causas e podem ser outros motivos também. Agora, esse ponto, ele é muito comum. E esse poder amar o pai, como você trouxe, né, Nath? A mãe faz isso no coração. Não adianta falar, não adianta repetir. É algo dentro. Você não tem que mandar o pai fazer nada. Às vezes é um pai que até é distante, mas se a única ponte dessa criança com o pai é essa Coca-Cola, ele não pode soltar. E aí tirar isso é tirar o pai, não é a Coca-Cola. Então, quando a criança chega, né, para a gente atender e vai vendo, né, essa coisa e fica uma alienação parental na alimentação, É. eu falo, não é mais o alimento. Ah, amigo, mas às vezes eu faço isso aqui, tá? Porque o meu quer levar pro estádio para ver jogo de futebol. Aí chega lá, dá amendoim cozido, aí dá sorvete. Aí eu falo, aí eu fico, não, não vai levar. Mas aí também só um exemplo rapidinho, assim, né? Então, qual é o momento onde isso, né, pode acontecer para ir chegando no equilíbrio, mas como trazer essa conversa? Então, nossa, poxa, tô aqui nesse lugar também brigando com ele por conta do amendoim. E como vocês podem, É, né, perceber isso e conversar lógico, entre vocês, entrar no acordo. lógico. Mas o ponto é, se a criança presencia esse lugar, a criança não tá vendo Coca-Cola. Ela tá vendo uma disputa entre o meu pai e minha mãe. Eu poder beber a Coca-Cola é poder amar o meu pai. Essa é a compreensão e isso é inconsciente. Total. Né? Então, o comportamento mostra aquilo que está nos movendo, que está acontecendo dentro. Né? E a expressão do fenótipo, ela é impressionante como muda, e a gente vê isso na epigenética, né? Que a É. expressão do genoma,
ela acontece independente da alteração do código genético, né? Não tem mudança na sequência de DNA. Mas você pode expressar de forma diferente de acordo com a informação do ambiente, né? Do que você Total. recebe do ambiente. Então, essa criança, se ela não pode amar o pai, ela vai expressar principalmente aquelas características que você rejeita, porque é o jeito dela falar, sim, eu também sou ele. Exatamente. E não de propósito. Mas sim, eu também sou, também tá aqui. Eu quero poder mostrar essa parte minha também, né? Exato. O É. Rei teve um casinho muito interessante de uma mãe, né? Ai, porque o pai não tá nem aí, o pai não pega, o pai não me ajuda, o pai. Aí a gente foi devagarzinho, né? Eu conversando, trouxe pra ela essa questão e tal, contei até um pouco de mim, tal, 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 tal. E ela foi sozinha, fazendo esse movimento. Amiga, um super pai agora, sabe? Passa 15 dias com a criança, leva a criança para sair de férias. Se aproximou da família da mãe, então às vezes ele é um menino autista, né? Aí ele viaja com o pai e a ex-sogra vai junto para ajudar, sabe? E ela precisa viajar e fica com o pai. Então, assim, quanto que isso é poderoso, sabe? Quanto que é um lugar difícil. Teve uma mãe que, numa consulta, né, era uma criança com dor abdominal, sempre que voltava da casa dos pais aos domingos, né? E ela Uhum. querendo que eu mandasse uma carta pro pai, que era para tirar glúten, que era para tirar lactose, porque na casa dela não tinha nada disso e o pai dava. Só que assim, a menina, na verdade, chegava super feliz da casa do pai e a mãe já ficava puta da vida porque ela chegava feliz da casa do pai. Então, o que que a menina fazia? Ai, mãe, me dá um chazinho, faz massagem na minha barriga e tal, tal, tal. Posso deitar no seu colo? Que era a forma que ela via de se aproximar da mãe e a mãe baixar a guarda, né? E aí eu, lógico, também pedi ultrassom, coprológico, exame de fezes, exames laboratoriais, amilar, tudo pra gente ver se não era alguma coisa, H. pylori, né? Mas não Uhum. tinha nada, tava tudo normal. E aí eu fui trazendo isso pra ela. Ela ficou tão brava comigo, você sabe como é que é, né? Mas então você tá querendo que eu olhe pra ele com bons olhos? Eu falei, sim. Ela, não, é demais pra mim, eu não aguento. E ficou brava mesmo, assim, na consulta, né? E, e é É, sobre isso, né? é sobre É. isso. E tudo bem, porque, de novo, a relação de casal, às vezes, ela é difícil, principalmente se os pais precisaram se separar, ou se eles nem chegaram a ser um casal, né? Então, e sim, existem situações que são complexas. Aqui eu não quero entrar em questões de violência, questões, não é sobre isso, porque são casos à parte que a gente tem que olhar de forma individual, né? Então, só que de uma maneira geral, é sobre o direito da criança ter pai e mãe. Então, a relação de casal, ela pode acabar. Isso não significa que a criança tem que perder um dos dois. E o pai da criança não é o marido da mãe. Da mesma forma que a mãe da criança não é a mulher do pai. São outros papéis. Perfeito. E isso é difícil para todos nós. E, Para amiga, assim, todos nós. além disso, tem a parte que é difícil porque é difícil, e tem a parte que a sociedade espera que seja mais difícil ainda, não tem? Assim, só um parênteses rapidinho que tem nada a ver com a nossa live, né? Mas eu vejo, assim, uma grande amiga minha que casou e ele tem uma filha e assim, ela super sábia, sabe? Aí bota foto da mãe no quarto da filha, na casa do pai. Ai, mas botou foto da mãe? Claro, ela é a mãe. Então, assim, Isso. como que as pessoas têm dificuldade de normalizar uma convivência bacana, estarem no mesmo lugar, estarem na mesma festinha? É muito cultural também da sociedade, novela, não sei, assim. E essa rivalidade, né? Pra quê? Nossa, eu tenho duas enteadas. E a minha relação é ótima com a mãe delas e com elas. E a mãe delas super me respeita, respeita o meu espaço com as meninas. Por quê? Porque eu sempre também respeitei o espaço delas.
Ela é a mãe, eu não Exatamente. sou a mãe. Perfeito. É claro que a minha relação é maravilhosa com as meninas, que eu tenho um amor gigante por elas e elas por mim. E isso supre muito uma falta minha por eu não ter tido filhos, né? Então é maravilhoso eu poder viver isso também. Só que eu não sou a mãe. Perfeito. E é muito claro como isso gera uma harmonia e um equilíbrio, né? Como Uhum. é olhar e ver que todo mundo tem o seu lugar e que quando cada um tem o seu lugar é respeitado, não tem conflito. É, exatamente. A família do pai é tão importante quanto a família da mãe, né? E todos fazem parte. Perfeito. E aí a gente vai e a criança acalma. E muitas vezes melhora, né, destas questões Uhum. comportamentais e alimentares, né? Eu acho que assim, para a gente ir finalizando, que a gente já tem uma hora que estamos aqui, Uau! não ficaríamos mais. Uhum. Eu acho que o recado, né, que eu quero dar é isso. Toda criança com um transtorno alimentar, com uma questão alimentar, a gente vai olhar para o corpo, né? Então, vamos olhar a questão gastrointestinal, é uma questão anatômica, é uma questão, né, uma doença, é uma deficiência nutricional, mas vamos olhar para a mente, vamos olhar para o espírito, né? E para isso a gente precisa de ferramentas, né? Uhum. Então, uma das ferramentas que eu ensino é a anamnese integrativa. Então, nessa anamnese, a gente vai entender como foi que essa criança foi gerada, como que os pais estavam, como que foi a gestação, como que foi o parto, como que foi, essa mãe teve depressão pós-parto, não teve. Então, toda essa história que muitos pediatras nem perguntam, vai direto para a queixa principal, né? É muito importante para a gente poder realmente ir entendendo, né, tudo o que aconteceu até esse sintoma aparecer e esse olhar sistêmico, né? Uhum. Porque a partir do momento que você entende a história, você conhece as ordens da ajuda, conhece as ordens do amor, você já começa a entender, né? E também, eu sempre falo, a gente tem que ter sabedoria e conhecimento também para entender o momento de abordar, né? O momento de trazer algo, a forma como a gente vai trazer, não induzir a pessoa, ah, mas você não acha, não. Então você está me dizendo que não sei o quê, né? Enfim, que isso vai fazer muita diferença, né? Nos resultados aí dos nossos pacientes. Questões alimentares não são algo simples e que a gente vai resolver com um estalar dos dedos, não. Leva tempo, né? Enfim, é algo realmente que precisa de dedicação, dedicação da família, dedicação do profissional. A gente tem que entender que existe também a história, né? O roteiro de vida, o projeto espiritual daquele paciente. Então, quando ele não precisar aprender tudo que ele precisa aprender com aquela situação, provavelmente não vai melhorar, e não quer dizer que o médico não seja bom, né? Uhum. Então é isso tudo que eu É. queria deixar assim. E convidar o pessoal, os médicos que estão aqui, para comentar no Troped, para conhecer mais sobre a pós, né? Já vai começar semana que vem já. Uau! Dia 29 a gente vai ter uma aula e dia 1º já começa oficialmente todos os módulos, né? Que lindo, maravilhoso, Nath. Essa pós é incrível. Uma honra dar aula nessa pós, né? Ai, Os o pessoal alunos. ama, chora. Nossa, é muito É maravilhoso. A gente vai longe. É incrível. E aí, assim, lógico que não dá tempo, mas uma coisa importante que você trouxe também, né, quando você estava contando o seu caso, né? Então, o que é essa menina que está chegando na menarca, chegando na adolescência, essa transformação do corpo, como é lidar com o olhar do outro sobre o meu corpo, né? Às vezes o engordar ou emagrecer demais, tanto a anorexia quanto o excesso de peso, é uma forma de eu também não conseguir lidar com esse olhar e o que é, verdade. né, mostrar esse corpo. Então,
tudo isso está acontecendo. São muitos fatores para a gente olhar. Não, gente, é muita coisa, assim, eu nem ia falar, mas assim, já que vou falar. Eu, depois, né, de muita constelação, terapia, autoanálise, eu entendi que, eu descobri, na verdade, que eu era gemelar, Uhum. e aí, né, eu nasci, e aí acho que quando eu fui para os Estados Unidos, que foi quando eu engordei 30 quilos ali, né, eu acho que veio esse vazio da casa, tá longe da mãe, do pai. Naquela época não tinha vídeo, chamada, não tinha nada disso. Você tinha que comprar cartão telefônico para ligar. Então, junto com Nossa. esse irmão, essa irmã, na verdade, que não tava. Então, olha só que louco você pensar que uma pessoa, né, pode ter um excesso de peso por um irmão não nascido que ela nem sabia, sabe? Exato. Então, assim, são muitas camadas, né? Muita coisa, mas o que eu queria nessa live, principalmente aqui para os médicos que estão assistindo pela primeira vez, é trazer essa consciência e esse entendimento que vai muito além do corpo, muito além do corpo. Maravilhoso, maravilhoso. E eu te agradeço, Nath, por essa oportunidade. Eu vi vários aqui, né? A Nara, e é maravilhoso, né? A gente ter esse nível de troca, de profundidade, com várias áreas, né? Além de, né, estão fazendo pós de nutrologia, mas né, são pediatras, às vezes gastropediatras, às vezes neonatologistas, E muito endocrinopediatra. otorrino nessa turma agora, sabia? Muito Olha, que legal. É, interessante. otorrino, muito bom. É uma coragem, né, Rê, que a gente É, tem que ter para estar aqui nesse lugar, para estar falando sobre isso, para fazer um congresso igual eu fiz. Ó, com a Beatriz certeza. aí, maravilhosa também. Mas é isso. Então, eu sou apaixonada, assim, e eu vejo às vezes as alunas me trazendo, ai, já entendendo as dinâmicas, já percebendo, né? E eu fico apaixonada, assim, de ver esse trabalho que eu aprendi com você, que você aprendeu com o Bert, e que a gente vai sendo disseminado e ajudando tantas crianças, né? Assim, é muito legal mesmo. Quando a gente faz atendimento online, e aí, ai, tá tossindo há tantos meses, diarreia há um ano, e aí cura em um mês, em 2 meses, porque a gente olhou para algo que não estava sendo visto por Uhum. ninguém, assim, sabe? Então é muito maravilhoso. Eu que te agradeço por estar aqui, por estar esse tempo todo comigo aí, topando as minhas, minhas doideiras. Aí no congresso, gente, eu lá falando, você vai dar aula na formação, você não tá nem sabendo, mas você vai dar aula, tá? Então, o pessoal tá amando a formação. Acho que tem 5 Ai, que alunos delícia. que estavam na formação e vieram para pós agora e que falaram: Nossa, minha vida já mudou com a formação, eu já melhorei isso e abri o olho para aquilo, e tô entendendo aquilo outro. Então, é muito legal, muito gratificante todo esse trabalho, viu? Um beijo, tô com saudades, espero que a gente Beijo, se veja em breve. eu também. E boa E sorte vamos. agora. Nossa, 7 meses já, Nath, na reta final vai me dando notícia. Bom, mas minha filha tá reta final, mas ainda tem a pós de Nutro. Depois ainda tem um outro projeto que é Ai, surpresa, que eu vou lançar com 36 semanas. Ainda não, tem um monte de coisa aí para acontecer profissionalmente e a vida acontecendo aqui também, né? com É, certeza. pessoalmente falando. Beijo, Beijo, tudo de bom. Até. até. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.